Hoje nós vamos falar de volume, uma continuação mais ou menos natural do que a gente fez com área. Vamos lembrar um pouquinho aqui a noção de área. Quando se a gente olhar o que a gente está fazendo, é uma coisa assim. Então a gente tem, aqui no caso, duas funções. Vou denotar por FG essas funções, os seus gráficos. E quando a gente calcula essa área, que está aqui, o que a gente faz? Na verdade, o que a gente faz, usando a integral, é dividir essa região em pequenas fatias verticais e usar um valor que é essa distância e multiplicar pela largura, né? E depois somar. Então, na verdade, se a gente olhar isso aqui, cada soma de Riemann, que são as somas que dão origem à integral, é uma aproximação disso aqui, olhando faixas, né? E usando aqui uma altura que é um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Então a gente vai calculando esses retângulos, né? Então essa distância aqui é a diferença das duas funções. A gente vai pegar um ponto, né? Lembrar que a gente pega sempre um ponto aqui, que é aquele xi estrela, né? E pega esse ponto aqui, esse f, né? O que a gente faz é f de xi estrela nesse ponto, menos g de xi estrela. Em geral a gente vai pegar o valor absoluto, né? Não sabemos qual que está por cima, qual que está por baixo. E a gente multiplica por ΔX. E a gente soma esses valores. E aqui a gente tem, então, essa soma, ela aproxima a área dessa região, né? Ela aproxima a área. E aí, quando a gente faz o limite desses intervalos, um número maior, cada vez maior de intervalos, o ΔX aqui é a largura, né? Essa largurinha aqui vai indo para zero. Esse valor aqui tende para um certo valor que está associado aos pontos. E a gente tem, então, no limite, isso aqui. Lembrar que quando a gente faz o limite, o k indo para mais infinito, a gente acaba na integral. Se a gente colocar os limites aqui, de a até b, do módulo da diferença, né? Essa aqui é, por definição, a área. Isso é por cima e esse é o valor, de fato, da área por definição. Isso aqui é a definição de área. Vamos pensar uma coisa parecida para o volume. A ideia é a seguinte. Eu vou fazer primeiro, então, para o volume, nós vamos pensar no seguinte. Vamos pensar primeiro num cilindro. E lembrar o seguinte, se eu tenho um cilindro e eu desenhei um cilindro circular, essa área aqui é uma área de um disco e a gente sabe que o volume é a área desse disco, né? Que a gente pode chamar de área da base. Aqui é a altura. E o volume, então, a gente está acostumado a escrever isso aqui, área da base vezes a altura. Esse cilindro, ele poderia ter uma base que não fosse um disco, poderia ser qualquer figura. Então eu poderia ter um cilindro sobre uma região do plano
Você poderia ter um cilindro assim. E se a gente pensar a área, né, de uma figura desse tipo, novamente, ela vai ser dada pela área da base, se eu souber calcular, vezes a altura. Né? Sempre o volume de uma região cilíndrica como essa é a área vezes a altura. A gente pode considerar isso como uma definição de volume. Tá? E se vocês então voltarem no volume básico, o volume mais básico que nós temos, assim como a área mais básica de um retângulo, seria de uma região dada por um paralelepípedo. Se a gente colocar aqui a perspectiva, isso aqui está por trás, nós temos uma região aqui retangular, que a gente pode chamar, e se a gente lembrar o volume de uma região retangular, nesse caso a gente tem 3 medidas, o volume é A vezes B vezes C, que é uma generalização do conceito de área em 3 dimensões. E aqui, essa parte aqui é a área da base. E essa aqui é a altura. Então, esses são todos cilindros. Esse é um cilindro de base retangular, um cilindro de base circular. E a gente pode, então, estender o conceito de volume para um cilindro em que a base é uma figura qualquer. Esta figura aqui, como é que a gente calcula essa área? Essa área a gente calcula usando integral. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual é a área dessa região e depois, uma vez que eu calculei a área da região, eu simplesmente multiplico pela altura. Então, essa aqui é a definição de volume de uma região cilíndrica. Eu calculo a área da base usando o cálculo 1 e multiplico pela altura. Então, nós já temos, e a gente define isso como sendo volume. E ele generaliza aquelas, principalmente esse volume fundamental, que é o volume do paralelepípedo retangular, que é exatamente dado dessa forma. Área da base vezes a altura. Tudo bem. Então, nós já usamos o cálculo 1 aqui num passo, que é para calcular a área da base. Então, a área da base é calculada usando que é uma região plana, usamos a integral. Então, cada cilindro que a gente tiver, a gente consegue calcular então, o nosso volume, calculando essa área da base via integral e multiplicando pela altura. Então, isso aqui me dá já uma família nova de regiões que eu sei calcular o volume. A gente sabia só calcular o volume daquelas regiões que a gente sabia calcular a área da base de uma forma imediata. Mas é muito pouco, né? Porque, por exemplo, apesar que a gente sabe a fórmula, mas como é que eu calculo o volume de uma esfera, de uma bola? Ou como que eu calculo o volume de um cone? Que não são cilindros. Né? Se a gente pensar, por exemplo, num cone, eu tenho um cone, se a gente pensar nessa seção aqui, porque isso aqui a gente pode pensar que são seções, elas são todas iguais no caso do cilindro, né? Então, no cilindro, cada seção horizontal aqui é uma cópia da base. Aqui não é, ela tem o mesmo formato no caso do cone, mas aqui é um disco diferente, etc. O disco aqui vai de uma certa área máxima aqui embaixo até 0 aqui em cima, então está variando essa área. Bom, mas depois que a gente começa a usar o cálculo de uma forma mais ou menos sistemática, a gente começa a ter um pouco mais de coragem. Porque se a gente pensar nesse exemplo aqui em cima, né, a integral vem justamente para dar conta de uma coisa que está variando. Aqui também está variando. E, aliás, poderia variar de uma forma muito mais complicada. A gente poderia ter uma figura, simplesmente, que tivesse
né? Isso aqui não precisam ser círculos, podem variar. E assim por diante. E ter uma figura e a gente querer calcular. Eu coloquei nessa posição e fiz assim porque a gente pode pensar que eu posso cortar aqui em cada altura e gerar uma seção que é uma região plana, né? Se eu cortar aqui eu posso, cortando essa figura, eu consigo cortar uma região plana que tem uma área. Só que à medida que eu ando com esse plano para cima e para baixo, essa região não só muda de área, como muda de formato. Aqui são sempre discos de um formato estabelecido, mas em princípio não precisava ser, né? São discos que estão variando o raio, mas se eu pegar uma figura qualquer, agora realmente qualquer, e cortar por planos, eu tenho essas seções planas. Cada seção plana dessa tem uma área que eu sei calcular usando integral de uma variável, a nossa técnica. A gente pega essa região, descreve por funções, etc, 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 e calcula. Mas como é que eu calculo o volume? A área eu já sei, eu quero calcular o volume dessas regiões aqui. Eu gostaria de calcular o volume da esfera. A esfera também, se eu posso cortar por planos aqui, eu tenho discos, mas de área variável. Né? Então o que a gente vai fazer é uma ideia relativamente simples, parecida com o que a gente fez ali. Observem que essa soma, o que é essa soma aqui? É esse comprimento vezes essa largura. A gente escolhe um ponto aqui no meio do intervalo, em algum lugar do intervalo, calcula essa altura, que é essa diferença, e multiplica pela largura. Isso me dá esse pedaço de área. Aqui a gente pode pensar numa coisa um pouco diferente. A gente corta a nossa figura por dois planos próximos. Eu vou fazer um desenho um pouco melhor aqui. Mas a ideia é cortar essa figura, né, por dois planos próximos. Então, eu fico com uma região e eu vou aproximar a área de cada uma dessas seções que estão ali dentro por uma delas e multiplicar pela altura. Ou seja, eu vou pensar que essa minha região entre esses dois planos é um cilindro. Ele não é, em geral. Nenhuma dessas figuras aqui, quando eu cortar assim, vai dar um cilindro. Ele vai dar uma coisa deformada. Mas eu posso pegar uma daquelas alturas e olhar aquela figura e dizer, não, vamos aproximar isso aqui, essa região meio curva, meio deformada, por um cilindro. Com a área dessa região, com essa região que eu escolhi uma certa altura. Então a ideia é assim. Eu vou fazer para o cone, que eu acho que é uma figura fácil de representar. Então aqui a gente tem o cone. Então eu tenho essa altura que eu vou usar, na verdade essa direção aqui. Vou marcar aqui a altura da base. Então essa altura aqui é a referência. E vou pôr um parâmetro aqui. A gente pode dar um nome aqui. Se vocês quiserem usar Z, porque é a altura no sistema de coordenadas tridimensional, mas eu vou usar simplesmente um parâmetro, uma variável t para representar essa altura. Né? Então esse valor aqui é a altura zero, tarararará, que é a altura máxima, que é a altura de fato do cone. E num certo valor aqui, e aí o que eu faço? Basicamente eu vou subdividir essa região, esse intervalo daqui até aqui, mas naquela ideia que a gente de integral, vou pegar essas duas alturas. Na hora que eu cortar isso aqui por um plano, eu corto um círculo aqui e corto um círculo aqui. Então eu vou considerar só preliminarmente essa região entre esses dois círculos.
Aqui eu vou pensar, esse aqui é o meu T0, né? T1, etc. Até aqui que é o TK, o último. Então, a minha variável, depois que a gente vai usar para integrar, é aqui. Eu vou fazer o limite dos intervalos nessa direção. E aqui? Bom, aqui eu tenho aqui o TI menos 1 e o TI. Né? Então aqui seria T0, T1, T1, T2. Nesse intervalo aqui, eu vou escolher um certo valor aqui. Esse cara aqui é o meu, eu vou chamar de TI estrela. Veja a analogia ali com aquela soma. O XI estrela lá, agora é esse valor aqui. E eu vou olhar essa altura, em particular, que me dá origem aqui a um outro disco intermediário. Nessa altura. Né? Então, olhando esse aqui. Abrir um pouquinho. Então, esse disco aqui, que está entre o de cima e o de baixo, ele é... Deixa eu fazer sólido aqui. Aqui. Então eu tenho esse que corresponde ao TI, esse de baixo que corresponde ao TI menos 1. E eu escolhi um ponto entre TI. Então, se a gente for escrever, a gente vai escrever que esse ponto pertence ao intervalo TI menos 1 TI. Esse é o intervalo aqui. Eu decompus isso aqui e eu tenho uma área desta região. O que eu faço? Eu penso que essa região amarela aqui entre os dois planos aqui, ela vai ser representada por um cilindro em que a base é esse cor-de-rosa, ou seja, eu vou simplesmente, como se eu estivesse retificando isso aqui, fazendo assim. Então, o que eu obtenho é uma região que não é a região original. Ela agora é um cilindro. Ele vai ter a altura desse intervalo e a sua base é esse, nesse caso é um disco, é uma região plana, que é a que está na altura TI estrela. Então, se eu pensar este volume aqui, né, ele é dado pelo quê? Pela área desse disco, ou seja, pela área, eu vou representar assim, é a área nesta altura dessa seção, eu corto por esse plano, tenho esse disco, dá essa área, vezes o delta T, que representa o delta X. A minha variável aqui de interesse é o T. Então, isso aqui vai me dar esse cilindro. Eu faço isso para o próximo, então o que eu vou obter é uma sequência de cilindros, nesse caso cilindros circulares, porque é um cone, cada um com volume dado por isso, e aí eu somo isso. Eu somo isso aqui. Tem um aqui, um aqui, um aqui. Eles vão, se você olhar, ele vai ficar, como se você olha uma escadinha aqui, e cada um desses dá origem a uma faixa cilíndrica. E tem um volume. O volume é a área desse disco, vezes essa altura aqui, que é o ΔT. Essa largura aqui é o ΔT. Ele é igual aqui, eu simplesmente subdivido o intervalo que vai daqui até aqui, né? O que eu faço é pegar o H, na verdade, aqui e dividir por K. Se isso é 0 e aqui é H, isso aqui é o delta T. É o comprimento do delta T, nessa figura. Se essa altura aqui é H, em relação a essa linha aqui que é 0, então essa diferença aqui é H, e dividido em K pedaços, cada pedacinho desse é delta T. Só para ver na figura, nesse caso, o que seria. E esta área aqui vai ser a área desse disco, que é um disco que pode ser qualquer disco que eu corto aqui horizontalmente entre o de cima e o de baixo, entre o TI-1 e o TI. E aí eu somo isso.
Isso me aproxima o volume dessa região, né? Ele vai ser uma coisa assim, eu vou ter aqui um outro, depois aqui um outro, depois aqui um outro, e assim por diante. Como se fosse um bolo de noiva, assim, várias fatiazinhas, certo? Vocês já viram bolos de noiva com 3, 4 desses, esse aqui tem mais. Vai para infinito, é um bolo de noiva com infinitas fatiazinhas. Ok? Então, somando todas essas fatias, o volume de todas essas fatias me dá um volume. Esse volume aproxima o volume da minha região. Aproxima o volume, nesse caso, do cone. Depende de como que eu escolho, eu podia escolher o menor valor em cada um desses intervalos, vai dar um volume um pouco menor, eu posso escolher o maior largura aqui entre eles, vai dar uma coisa um pouco maior, né? Eu posso fazer a sequência dos máximos e dos mínimos e depois fazer o limite. O volume está sempre entre essas duas possibilidades. Nós já fizemos coisa desse tipo para a área, né? Para calcular a integral. Bom, o próximo passo é fazer o quê? Eu tenho K intervalos, o que eu faço com K? Vai para o infinito. Nossa velha técnica de limite. Faço K aqui para infinito. Esse cara aqui vai para quê? Vamos pensar. Isso aqui é uma função, é a área do corte na altura T estrela. Na hora que eu faço esse limite, esses intervalos tendem a zero, comprimento, e isso aqui tende para a área da fatia em cada ponto. E esta é a integral em T da área de cada fatia horizontal. Então nada mais é do que isso aqui. E é totalmente análogo a essa situação. E observem que em nenhum momento eu usei o fato que aquilo é um cone, eu só preciso saber calcular aquelas áreas. Se eu conseguir calcular a área em cada altura, eu resolvo o meu problema. Então o volume de uma região vai ser definido exatamente por uma integral desse tipo. Eu vou colocar a B aqui, os intervalos. Aqui vai de 0 até H, mas depende da referência, o ponto inicial, o ponto final. Aqui vai ser a área no ponto T, integrado em T. Definição de volume de uma região. Então eu pego a minha região, não interessa muito qual é o formato dela, ponho uma orientação para escolher a direção, corto isso aqui por planos horizontais, isso aqui me dá uma área em cada altura, aqui é o parâmetro T, põe uma referência aqui embaixo, esse aqui é o A, esse aqui é o B, basicamente é isso aqui que eu faço. E para cada altura aqui eu tenho uma região que tem área A, essa área está aqui. Faço esse plano variar aqui, vou cortando e vou calculando as alturas. Se eu conseguir calcular essa função, as áreas, se eu conseguir calcular essa função área aqui, eu aplico essa ideia e isso aqui me dá o volume. Isso é uma definição. Ele generaliza o volume de cilindro, generaliza o volume de um paralelepípedo retangular, que são as duas coisas que a gente realmente tem uma ideia mais clara, começando por esse aqui. Começando por esse aqui. Esse é o volume, a região fundamental para a gente. Mas aqui não é só a área que varia, o próprio formato da região pode variar, né? Dependendo do que é a minha região ali. Essas regiões planas podem variar. Vamos calcular o volume desse... Já que nós fizemos o cone aqui, vamos calcular explicitamente o volume do cone usando essa técnica. Como que é a área, o volume do cone? Quem lembra? 1/3 da área da base vezes a altura. Isso aí serve para qualquer cone de qualquer tipo de base. Não é só para o cone circular. Aliás, dá para mostrar isso usando a nossa técnica de integração. E, inclusive, ele não precisa ser uma figura plana
com o regular com o vértice no centro, que é o cone regular, vamos dizer. Pode ser um cone inclinado. Basta ter uma figura plana, um ponto e unir todos os pontos aqui. Faz a conta, a altura vezes a área da base dividido por 3. Isso aqui vem da fórmula de integração. Então vamos fazer para o cone circular, que é o mais... Então vamos colocar aqui, fazer ele de novo aqui, para fazer agora... Eu vou fazer o perfil do cone só. Estou olhando o cone de perfil, assim, né? Cortei essa seção aqui vendo o cone de frente, é um triângulo. Aqui é o centro, essa distância aqui nós vamos chamar de raio, porque ele gera um círculo. Essa distância aqui é a nossa altura. E nós queremos mostrar aquilo que vocês já sabem, PR2H sobre 3. Né? Então vamos lá. Eu vou usar essa direção aqui, agora eu vou pôr aqui a minha direção, o meu eixo T. Aqui vai ser o meu 0, que é 0, e aqui é H. E para cada altura T aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse raio. Se eu calcular esse raio em função do H, do T, né, o que eu tenho que calcular, na verdade, esse aqui é o raio no 0. Eu tenho que calcular o R, vamos chamar de R isso aqui, só que ele vai ser uma função de T. O R no 0 é o R grande. O R no H, quando o T for H tem que ser 0. A fórmula tem que ser essa. Bom, vamos pensar aqui como é que a gente faz isso. A gente pode fazer por semelhança, né? H sobre R é igual a H menos T. Essa altura aqui é T. Então, ó, eu posso fazer assim. H sobre R, que é esse triângulo retângulo aqui, é igual a H menos T sobre o Rzinho que eu quero. Portanto, esse R aqui como função de T vai ser, passo esse para cá, esse para cá, esse para cá, vai ficar R sobre H vezes H menos T. Tá certo? Tá, né? Passei o Rzinho para cá. Na verdade, olha, se vocês pensarem o que eu estou fazendo ali, tem o R sobre H e tem essa diferença que eu estou dividindo por essa, multiplicando por essa diferença, a proporção, né? Que é como se eu estivesse fazendo esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. É a mesma coisa que está ali, né? R grande, R pequeno dividido por R grande é a mesma coisa que essa distância dividida por essa distância toda aqui, que é isso aqui. Então, usei só o triângulo retângulo para gerar. Então, isso aqui me dá o R. Portanto, a partir daqui eu tenho a área de cada disco desse, em função do T. Disso aqui, então, me sai que a área, em função de T, é isso aqui, esse é o raio ao quadrado, vezes π. Aqui. Essa é a função que eu tenho que integrar, um polinômio em T. A variável aqui é T. Você faz a conta aqui. Vamos fazer lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, o volume do cone, a integral de 0 até h, da área de cada um desses discos em função de t, que é π, R2 sobre H2, H menos T ao quadrado dt. Bom, isso aqui é uma constante, a gente pode reescrever isso aqui assim, π, R2 sobre H2, e aí a integral, a gente pode já escrever a integral disso aqui, quanto que vai dar a integral desse aqui?
Vamos escrever a integral, vamos exercitar um pouquinho a nossa substituição. Se a gente pode pensar em substituição, tem dois jeitos de fazer. Ou eu posso fazer por substituição direto, ou posso expandir o polinômio e integrar o polinômio direto. Pela regra do tombo, a substituição seria substituir isso aqui por u. Né? E aí, fazer a regra do tombo direto aqui, na verdade. Então eu vou fazer aqui do lado, faz u igual a h menos t, du igual a menos dt, essa aqui é a nossa substituição. Então essa integral de h menos t, vamos pôr aqui de 0 a h, não esquecer, depois a gente volta, de h menos t ao quadrado dt, é a integral de menos a integral de u ao quadrado de u. Né? O dt é menos du e o h menos t é u. Então fica u ao quadrado, então isso aqui dá menos u ao cubo sobre 3 mais a constante. Integral indefinida, né? Não pus limites. Então essa aqui é a primitiva, se vocês quiserem, voltando à variável original, dá menos h menos t ao cubo sobre 3 mais a constante. Está aqui a primitiva dessa integração. Então, eu fiz assim, que é a substituição. Se vocês quiserem fazer por polinômio, expande isso aqui, h ao quadrado menos 2ht mais t ao quadrado, que é um polinômio em t, e integra pela regra do tombo termo a termo. Eu fiz direto, sem expandir, fazendo essa substituição básica. Então, isso aqui vai dar igual, usamos a primitiva, tem essa constante na frente, π R2 sobre H2, e aí vem menos, vamos colocar o menos aqui, H menos T ao cubo sobre 3, calculado de 0 até H. Então vamos lá, calculando a integral com cuidado. No ponto final vai dar H aqui, vai dar 0. H menos H. Então, isso aqui dá menos 0 menos isso aqui no 0. No 0 vai dar 0 aqui, H ao cubo sobre 3. Então dá π. Eu esqueci o π. Espera um pouquinho. Vamos deixar por fora aqui o π. Aqui, vamos deixar o 3 já para fora, é outra constante, e aqui aparece então, isso aqui no H dá 0, menos isso aqui no 0. No 0, você põe 0 aqui, dá H ao cubo sobre 3, o 3 está ali fora, H ao cubo. Está aqui. Bom, menos com menos dá mais, esse aqui corta com esse aqui. Aqui fica 1, né? 3 e 2, fica 1. Então dá π R2, H, sobrou um H e tem um 3 embaixo. Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. Né? Então veja, aquela fórmula que vocês ou decoraram ou tem algumas deduções geométricas de como que calcula o volume de um cone, né? Tem alguns livros antigos que tinham um jeito de fazer isso geometricamente, com argumentos geométricos. Na verdade, era uma forma de fazer isso aqui usando técnicas elementares. Mas a fórmula que vocês, provavelmente, a maioria de vocês decorou, nunca viu nenhum argumento a favor ou contra esse negócio, era essa aqui. Só que agora nós simplesmente usamos a ideia do cilindro, do que é um volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Construímos, usando isso, uma aproximação do volume de uma região, fatiando essa região que nem um bolo de noiva, certo? Cada um desses negócios vira um cilindrozinho, somamos isso e essa aproximação a gente passa o limite e me dá, então, essa integral. E essa integral, aplicada no caso do cone, dá aquilo que a gente já conhecia. Um exemplo tão interessante quanto esse
é o da bola. A gente pode calcular o volume da esfera agora. Como é que é o volume da esfera? É sempre a mesma ideia. A gente faz uma seção, nesse caso, uma seção vertical, assim, de uma esfera. Né? Vamos lembrar que aqui é o centro, o nosso parâmetro aqui é R. E a gente vai usar essa direção como a minha direção vertical, o meu parâmetro T. Então, aqui eu tenho um círculo de raio R. Nessa altura, aqui o H vai variar de quanto? Bom, de menos R, o T vai variar de menos R até R. E cada vez que eu cortar aqui, fazer só um esboço assim, eu corto num disco que tem esse raio aqui. Então eu tenho que novamente calcular esse R de T. Se eu conseguir calcular o R de T, cada disco desse é πr ao quadrado. E aí eu integro esse cara. Então vamos pensar como é que a gente pode fazer isso. Novamente, triângulos retângulos são muito úteis. Tem um triângulo retângulo bacana bem aqui, ó. E esse triângulo retângulo, essa altura aqui é T. Esse aqui é o meu raio. E esse aqui é o R pequeno. Então o R pequeno, na verdade, eu vou escrever ele ao quadrado, porque nós vamos usar o R ao quadrado, né? πr2. Esse R é o R grande ao quadrado menos T ao quadrado. Ó, esse é mais fácil ainda. Esse é o raio ao quadrado. À medida que eu vario o T de menos R até R, eu vou obtendo aqui os círculos que são os paralelos, né? As coordenadas esféricas tradicionais, esses são os paralelos, são esses círculos horizontais. A área de cada um desses discos horizontais, agora a gente pode, só para completar aqui, eu tenho um assim, e aqui eu tenho, então a área desse disco aqui é πr2. Então eu tenho que integrar de menos R até R, que é o parâmetro T, essa π vezes R ao quadrado menos T ao quadrado dt. Integrando isso aqui, um polinômio é bem simples, é π. A primitiva vai ser R2T menos T ao cubo sobre 3. D menos R é R. Então, em R isso aí dá, vou marcar aqui π. Vou continuar aqui para ficar mais... Então, continuando aqui, eu tenho π, vou abrir chaves aqui, R2 vezes T vezes R, menos R ao cubo sobre 3, esse é calculado em R, menos isso aqui calculado em menos R. Só que em menos R vai trocar o sinal, porque é T, então fica menos R2, então vai dar duas vezes isso aqui. Aí. Esse aqui é em R, se integrando, esse aqui é em menos R. Observe que em menos R é T e T ao cubo, então tem sinal. Portanto, isso aqui vai dar o seguinte. Isso aqui, se você olhar, é a mesma coisa que isso aqui. Opa, tem um sinal trocado aqui, que é mais. Que é menos T ao cubo calculado em menos R, é mais. Então, dá duas vezes isso, porque esse aqui, menos com menos aqui dá mais, dá esse. E esse menos com esse, menos, fica menos aqui, duas vezes esse. Então, é duas vezes isso aqui. Então, é π
2 vezes r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, 2π sobre 3. Aqui vai dar o quê? Vai dar r, 3r, 3r3 menos r3, dá 2r3. Nossa conhecida fórmula para o volume de uma esfera. Então, resumindo essa nossa primeira hora aqui, nós temos o conceito de volume, ele vem desenvolvido, calcado, primeiro, no volume fundamental, que é o volume do paralelepípedo, que é um cilindro de base retangular, né, que é a área da base vezes a altura. Qualquer cilindro, a gente define seu volume como sendo dado. Cilindro é uma região plana que eu ergo segmentos verticais, altura constante, perpendicular ao plano dessa figura. Então me gera um cilindro que pode ter a base pode ter qualquer formato, mas ele é cilíndrico. Definição. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Isso é o fundamental. A partir daí a gente calcula, usando integração, o volume de qualquer região que eu consiga, para a qual eu consiga calcular a área dessas seções, no caso horizontais, como a gente desenhou aqui. Aqui no caso do cone e ali no caso da esfera. Então veja, qual que é o ponto fundamental? O primeiro é que a área básica é um paralelepípedo. E a gente estende o volume básico de um paralelepípedo e a gente estende para um cilindro. O mesmo conceito. A partir daí, então, a gente pode calcular para figuras que não são cilíndricas, usando a integração para dar conta da variação dessas áreas, dessas seções. Alguma dúvida? A parte difícil pode ser calcular essa área. Se você conseguir calcular uma fórmula razoável para a área, aí o próximo passo é sabemos integrar esta função? Aí é um problema de integração, não é mais um problema de geometria. Tá certo?